A vida é amor e o amor é vida. A prática da yoga é sempre consciente? Ou pode ser totalmente inconsciente, abaixo do limiar da consciência? No caso de um principiante, a prática da yoga é normalmente deliberada e requer uma grande determinação. Mas aqueles que praticaram com sinceridade durante muitos anos estão sinceramente dedicados à autorrealização, conscientemente ou não. A prática inconsciente é mais eficaz porque é espontânea e constante. Qual é a posição de alguém que por algum tempo foi um sincero estudante de yoga e depois desanimou e abandonou todos os seus esforços? O que alguém parece fazer ou não fazer é frequentemente enganoso. A sua aparente letargia pode significar simplesmente que está a juntar forças. As causas do nosso comportamento são muito subtis. Não se deve condenar nem sequer elogiar. Recorda que a yoga é o trabalho do eu interior sobre o eu exterior. Tudo o que o exterior faz é meramente uma resposta ao interior. Não obstante a isso, o exterior ajuda. Quando e de que modo poderá ajudar? Ele tem algum controle sobre o corpo e pode melhorar a sua postura e a respiração. Sobre os pensamentos e sentimentos da mente, tem pouco controle, pois ele mesmo é a mente. O interior é o que pode controlar o exterior. O exterior será sábio ao obedecer. Se é o interior o que é finalmente responsável pelo desenvolvimento espiritual do homem, por que é que o exterior é tão relevado e encorajado? O exterior pode ajudar, mantendo-se quieto e livre de desejo e de medo. Tu talvez já reparaste que todos os conselhos dados para o exterior têm uma forma negativa. Não faças, para, abstém-te, abandona, sacrifica-te, submete-te, vê o falso como falso. Mesmo a menor descrição da realidade é dada através de negações. Não isto, não aquilo. Todos os positivos pertencem ao eu interior, como todos os absolutos à realidade. Como podemos distinguir o interior do exterior na experiência real? O interior é a fonte de inspiração. O exterior é movido pela memória. A fonte não é localizável, ao contrário de toda a recordação que começa em algum lugar. Assim, o exterior sempre está determinado, ao passo que o interior não pode ser contido em palavras. O erro dos estudantes consiste em imaginar o interior como algo que se pode adquirir, esquecendo que tudo o que pode ser percebido é transitório e, portanto, irreal. Só aquele que faz possível a percepção, chama-o vida ou Brahman, ou o que quiseres, é real. A vida tem um corpo para a sua autoexpressão? O corpo procura viver. Não é a vida que necessita do corpo, é o corpo que necessita da vida. E a vida faz isso deliberadamente? Por acaso o amor atua de uma forma deliberada? Sim e não. A vida é amor e amor é vida. O que mantém o corpo unido a ela senão o amor? O que é o desejo senão o amor do eu? O que é o medo senão o desejo de proteção? E o que é o conhecimento senão o amor à verdade? Os meios e as formas podem ser incorretos, mas o motivo por trás deles é sempre o amor do eu e do meu.
O eu e o meu podem ser pequenos ou podem explodir e abraçar o universo, mas o amor permanece. A repetição do nome de Deus é muito comum na Índia. Há alguma virtude nela? Quando tu conheces o nome de alguma coisa ou de alguma pessoa, poderás encontrá-la facilmente. Ao chamar Deus pelo seu nome, tu fazes com que ele venha até ti. De que forma é que ele vem? De acordo com o que tu esperas. Se por acaso tiveres má sorte e uma alma santa te der um mantra para teres boa sorte e o repetires com fé e devoção, a tua má sorte é obrigada a mudar. A fé resoluta é mais forte que o destino. O destino é o resultado de causas, principalmente acidentais e, portanto, está tecido de uma forma frouxa. A confiança e a boa esperança vencerão facilmente. Quando se recita um mantra, o que ocorre exatamente? O som do mantra cria a forma em que encarnará o grande Eu. O grande Eu pode encarnar em qualquer forma e operar através dela. Seguidamente, o Eu expressa-se a si mesmo na ação. E um mantra é, antes de tudo, energia em ação. Ele atua sobre ti e sobre o teu ambiente. O mantra é algo tradicional. É suposto ser assim? Desde tempos imemoriais foi criada uma ligação entre certas palavras e as energias correspondentes, e foi reforçada por inumeráveis repetições. É como uma estrada para caminhar. É um caminho fácil, só se requer fé. Tu confias no caminho para te levar ao teu destino. Na Europa, não existe a tradição de um mantra, exceto em algumas ordens contemplativas. Que utilidade existe para um jovem ocidental moderno? Nenhuma, a menos que se sinta muito atraído. O procedimento correto para o jovem é aderir ao pensamento de que ele é a base de todo o conhecimento, a consciência imutável e infinita de tudo o que acontece aos sentidos e à mente. Se ele se lembrar disto constantemente, de forma consciente e alerta, ele é obrigado a romper os vínculos da não consciência e emergirá à vida pura, à luz e ao amor. A ideia "sou somente a testemunha" purificará o corpo e a mente e abrirá o olho da sabedoria. Então, o homem vai além da ilusão e o seu coração fica livre de todos os desejos. Assim como o gelo se torna água e a água se transforma em vapor e o vapor se dissolve no ar e desaparece no espaço, da mesma maneira o corpo se dissolve na pura consciência e então no puro ser, o qual está além de toda a existência e não existência. O homem realizado come, bebe e dorme. O que o faz agir assim? O mesmo poder que move o universo também o move. Então, estão todos movidos pelo mesmo poder. Qual a diferença? Apenas esta. O homem realizado sabe que os demais apenas ouvem, mas não experimentam. Intelectualmente podem parecer convencidos, mas na ação, a escravidão trai-os, ao passo que o homem realizado estará sempre certo. Todos dizem eu sou. O homem realizado também diz eu sou. Onde está a diferença? A diferença está no significado atribuído às palavras eu sou. Para o homem realizado, a experiência eu sou o mundo é meu, é supremamente válida. Ele sente, pensa e atua integralmente e em unidade com tudo o que vive. Talvez nem sequer conheça a teoria e a prática da autorrealização e tenha nascido e sido criado livre de noções religiosas e metafísicas. Mas, no seu entendimento e compaixão, não haverá a mínima falha.
Posso encontrar-me com um vagabundo nu e faminto e perguntar-lhe: Quem é você? Ele pode responder: Eu sou o Eu Supremo. Bem, digo-lhe eu, já que você é o Eu Supremo, mude seu estado atual. O que fará ele? Ele irá perguntar-te: que estado? O que é necessário mudar? O que está errado em mim? Por que ele responderia desta forma? Porque ele já não está mais limitado pelas aparências. Não se identifica com o nome e a forma. Ele usa a memória, mas a memória não pode usá-lo. O conhecimento não é todo baseado na memória? O conhecimento inferior, sim. O mais elevado conhecimento, o conhecimento da realidade, é inerente à verdadeira natureza humana. Posso dizer que eu não sou aquilo de que sou consciente, nem a própria consciência? Enquanto fores uma buscadora, é melhor que te agarres à ideia de que tu és a consciência pura, livre de todo o conteúdo. Ir além da consciência é o estado supremo. O desejo de realização origina-se na consciência ou além? Certamente na consciência. Todo o desejo nasce da memória e está dentro do campo da consciência. O que está além está livre de todo o esforço. O próprio desejo de ir além da consciência ainda está na consciência. Há alguma marca ou sinal do além na consciência? Não, não pode haver. Então, qual é o elo entre os dois? Como pode haver uma passagem entre dois estados que não têm nada em comum? A consciência pura não é o elo entre ambos? Mesmo a consciência pura é uma forma de consciência. Então, que há além? O vazio? O vazio refere-se apenas à consciência. Plenitude e vazio são termos relativos. O real está na verdade, além. Além não em relação à consciência, mas além de qualquer tipo de relação. A dificuldade nasce com a palavra estado. O real não é um estado de alguma outra coisa. Não é um estado da mente ou da consciência ou da psique, nem é algo que tenha um princípio e um fim, ser e não ser. Contém todos os opostos, mas não está no jogo dos opostos. Não o interpretes como o fim de uma transição. Existe por si mesmo, depois que a consciência como tal deixa de ser. Então as palavras "eu sou um homem" ou "eu sou Deus" não têm sentido. Apenas no silêncio e na obscuridade isto pode ser visto ou ouvido.